Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema bastante importante no comportamento dos cães, que alguns adestradores são a favor, outros são contra. Alguns dizem que faz muita diferença, outros dizem que não faz diferença nenhuma. Alguns veterinários dizem para fazer em um certo período da vida, outros veterinários já não aconselham fazer muito cedo, que é a castração. Será que ela influencia no comportamento dos cães? Eu vou falar sobre o tema que eu conheço, não vou falar sobre temas veterinários, que o tema veterinário daí é assunto para um outro vídeo com alguma participação especial aqui no canal. Mas antes de eu começar a dizer sobre esse conteúdo, a falar a minha opinião sobre esse conteúdo, eu peço para que você se inscreva nesse canal. Esse canal começou do zero, então eu preciso da força de vocês. E também é legal se você ativar as notificações para você sempre ser um dos primeiros a saber quando eu lancei vídeo novo. Eu lanço vídeo novo todos os dias, mas não tem horário certo para lançar porque a internet aqui não é das melhores. Então eu não posso me comprometer em lançar todos os dias no mesmo horário. Mas sim, estou lançando vídeos novos todos os dias, tá bom? Então vamos ao tema. A castração, ela é um tema um pouquinho polêmico entre adestradores, porque tem muitos adestradores que são inclusive contra castrar os cães, que eles dizem que prejudica no comportamento. Eu, particularmente, sou a favor da castração, principalmente se forem cães machos que estão tendo problemas hormonais, de excesso de hormônios, que geram alguns probleminhas de comportamento, principalmente problemas de convívio e de socialização entre outros cães. Como, por exemplo, eu frequento um parque de cães aqui no meu bairro, no bairro do lado, aqui nos Ingleses, onde toda vez que dá algum problema com algum cachorro, é sempre com os mesmos, é sempre com os cães que não são castrados. Porque cães machos que não são castrados são chatos mesmo. Eles querem montar nos outros cachorros, eles não gostam que chegue um outro macho muito perto, ou às vezes eles se encarnam em alguma fêmea e começam a proteger, ou às vezes acontece também como acontece aqui com um cachorro pequeno aqui no parque onde eu frequento, que ele começa a proteger a própria dona, ele tirou a dona dele para a fêmea. E daí ele não deixa nenhum outro cachorro chegar perto, que ele fica bastante dominante com aquela situação ali, bastante possessivo com o dono. Então a castração, ela não resolve em si todos os problemas de comportamento, mas ela ajuda o cachorro a ficar um pouquinho mais tranquilo em algumas questões que envolvem hormônios, como por exemplo fugas. O cachorro macho que é castrado foge muito menos, e se ele foge, ele não foge para tão longe. E quando ele não é castrado, ele foge atrás de cheiro de fêmea. Então ele vai cheirando e vai marcando território e vai indo cada vez mais longe atrás daquele cheiro de fêmea. E depois, às vezes, ele não consegue voltar. Alguns cães conseguem voltar porque marcaram território na rua, cheiram o território que marcaram e conseguem voltar. Mas quando o cachorro está muito alucinado por fêmea, ele acaba indo muito longe e a gente não consegue mais encontrar. Então isso coloca a vida do cachorro em risco também. Isso também quando eu tenho dois machos em casa. Por exemplo, tenho dois machos em casa e os dois não são castrados e eles entraram em uma fase adulta de maturidade, né? 2 anos, 3 anos. É muito difícil de conseguir uma relação harmoniosa com dois machos não castrados com mais de 2 anos. A gente consegue uma relação harmoniosa mais ou menos quando eles são jovens. Depois que eles são adultos fica muito complicado, porque começam a ficar cada vez mais dominantes com o espaço. E principalmente se você tem uma outra fêmea no pátio, daí ferrou. Se essa fêmea entrar no cio, ou mesmo se essa fêmea for um pouco mais submissa e um dos machos quiser tomar conta dela, você vai ter um problema, porque eles vão brigar e vão acabar se machucando bastante. Ele vai parar as brigas se eu castrar? Pode ser que não pare, mas pode ser que pare. Então a castração em si, ela não vai resolver o problema, mas ela ajuda em todo o processo. Então, se meus cachorros estão brigando dentro de casa ou estão fugindo, não vai bastar eu castrar que vai resolver. Mas se eu castrar e logo depois que curou tudo, passou todo aquele período de recuperação, tirou os pontos e tal, o cachorro já não tem mais nenhuma dor, daí começa o treinamento. Ou então, se você está no meio do treinamento e você quer castrar, também pode. Você vai fazer a castração, só que o que eu aconselho é, o cachorro já tirou os pontos, já passou qualquer tipo de desconforto físico, depois você retoma o adestramento, para conseguir trabalhar com o cachorro sem ele estar com um nível de estresse alto, porque se ele é um cachorro um pouquinho mais problemático, pode ser até perigoso para o adestrador ou para os próprios donos, se esse cachorro for colocado em situações que ele não vai curtir. E às vezes no adestramento acontecem algumas situações
que o cão precisa se autocontrolar. Então, se ele tiver com dor, ele pode acabar reagindo de uma maneira um pouco agressiva. Então, até agora a gente só falou de machos, né? O que acontece com as fêmeas? As fêmeas também fogem em período de cio. As fêmeas ficam mais nervosas em período de cio também. Se eu tenho duas fêmeas e elas entram no cio juntas, que às vezes acontece, elas vão brigar e vão brigar de se arrebentar. É muito difícil manter duas fêmeas no cio no mesmo território. Quem é criador, ou quem conhece criador, ou quem já teve duas fêmeas no cio, sabe como é. A briga é mais feia do que entre dois machos. Então, a castração, ela ajuda elas a diminuir um pouquinho essas brigas por causa de cio. Mas também, com as fêmeas, é importante salientar isso, se elas já são agressivas entre si, se elas já são agressivas com outros cães, se eu castrar e não fazer nenhum tipo de treinamento, pode acabar piorando a agressividade, que já teve vários casos de piorar a agressividade, né? Porque a produção hormonal muda muito, de forma muito brusca. Então a explicação técnica é mais ou menos essa: a produção hormonal muda de forma muito brusca e elas começam a ficar um pouquinho estressadas inicialmente por causa disso. Mas se você fazer um treinamento antes de castrar, faz todo um treinamento de socialização, trabalha os controles, controla toda a interação, mostra para ela que aproximar de cães é legal e tal, e depois você faz a castração, não tem por que dar alguma coisa errada. Mas se você só quiser castrar, não vai não vai consertar nenhum tipo de problema e pode até mesmo piorar. E por que eu penso que castrar é bom para cães pet principalmente, não para cães de trabalho nem tanto, mas para cães pet? Porque a gente não é criador, então a gente não tem que fazer uma coisa que a gente não sabe. E as pessoas não sendo criadoras, elas acabam demolindo com as raças. As raças de trabalho, por exemplo, não foi tanto os criadores que estragaram as raças de trabalho, mas sim as pessoas que têm cães de raça de trabalho, como Rottweiler, Doberman, até mesmo pastor alemão em casa, e cruzam de qualquer jeito. Vão lá e cruzam com o Rottweiler do vizinho, que não tem temperamento nenhum, que não tem uma boa estrutura física, que tem algum problema de saúde que não foi testado, porque, não sei se vocês sabem, mas criadores sérios vão lá e testam os cachorros, testam todos os tipos de exame de doenças que aquela raça é propensa a ter antes de cruzar, além dos testes de temperamento também. Se aquele cão é de uma raça de trabalho, não basta ele ser saudável, ele tem que ter temperamento. Então, assim, a gente acaba, ao invés de proteger as raças, como as pessoas às vezes que cruzam aleatoriamente, pensam, eu vou manter a raça aqui viva porque eu vou cruzar com o cachorro do meu vizinho. Na verdade, você está matando a raça. Você está matando a função daquela raça, você está matando a saúde daquela raça. Então, deixa a criação para quem sabe criar. Se teu cachorro é problemático, se o teu cachorro não é um cachorro que tem pedigree, se o teu cachorro tem algum probleminha de saúde, o que você vai querer manter nele, naquela linhagem ali? Porque os filhotes vão herdar muita coisa do teu cachorro, físico e também de temperamento. Então, se ele não tem temperamento e não tem uma boa saúde física e uma boa estrutura que seja exatamente no padrão da raça, e você não vai arrumar uma outra fêmea ou macho que também tenha temperamento, esteja com a estrutura exatamente no padrão da raça, você vai só estragar com a raça. Você vai estar fazendo um desserviço. Então, se você tem cães pet, como eu tenho em casa, os meus cães são pet e de trabalho. Eu tenho alguns aqui que são de trabalho, como o meu labrador e o meu malinois e o meu pastor alemão. O meu malinois e o pastor alemão protegem a casa e o labrador faz treinos de busca e resgate. Mas todos eles são castrados. Eu só não castrei ainda o pastor alemão, porque ele foi pego quando já era adulto e eu acabei empurrando isso e deixando isso para depois. Mas pretendo fazer a castração dele logo, antes que seja muito tarde. Então você só vai ter cães mais tranquilos dentro de casa. O teu cachorro não vai engordar por causa da castração também. O meu malinois aqui é castrado, meu labrador é castrado e é um cachorro que tem tendência a ficar gordo e não engordou. Por quê? Porque a castração em si ela não engorda. O que engorda é você entupir o cachorro de comida. Ela pode ser que aumente o apetite, mas você não precisa dar toda a quantia que o cachorro quer comer. Você tem que dar a quantia que ele precisa comer. Então a castração ela só vai fazer bem para cães pet. Então eu aconselho sempre você castrar, porque você evita problemas internos dentro da sua casa e problemas externos, se o teu cachorro fugir principalmente.
Você evita dele ir lá e procriar na rua e você ter filhotes, no caso de uma fêmea, você não ter que para quem dar e acabe dando para qualquer um e esses filhotes, infelizmente, acabem na rua. Que é esse o ciclo. O ciclo é esse. Não são só cães de rua que acabam cruzando, não. São muitos cães de cruzas acidentais que as pessoas deixam escapar, ou o cachorro do vizinho pula para dentro do teu pátio quando tua fêmea está no cio, ou o teu cachorro foge e pega a fêmea do vizinho. Então a gente tem que tomar cuidado, e castração também é uma questão de responsabilidade, tanto com a raça, quanto com os nossos cães em si, quanto também com a sociedade, com a saúde pública, porque o excesso de animais na rua é também um problema de saúde pública. Então eu peço para que você deixe a sua opinião aqui no vídeo, comente sobre o que você quer ver o próximo e dê a sua opinião aqui se o seu cachorro é castrado ou não é, se você concorda ou não concorda, que aqui é um espaço bastante democrático e eu respondo a todos os comentários. Valeu, um abraço e não esquece de se inscrever aqui no canal.